Rodrigo, primeiro queria agradecer ao convite do Senai, queria agradecer em nome do Senai o convite. Realmente o José, infelizmente, não pôde vir, mas vim no lugar dele, eu sou professora lá do Senai também, e vou falar um pouquinho sobre água cervejeira, que é a maior parte do nosso produto é água, então a gente tem que conhecer a nossa água se a gente quiser fazer uma boa cerveja, né? E, enfim, é até uma exigência do Ministério da Agricultura a análise de água periódica, então a gente não pode fugir muito disso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a água cervejeira em geral, tá? Mas não posso começar a falar de água cervejeira sem falar de potabilidade. Então, uma exigência do Ministério da Agricultura, quando ele fala da água que a gente pode usar para fazer a nossa cerveja, o mínimo que ela precisa ser é potável. E essa legislação vem mudando ao longo do tempo. Essa aqui é a última portaria de 2011 do Ministério da Saúde, que diz para a gente uma série de coisas que exige da gente, uma série de coisas que as outras legislações não exigiam antes, como pesticida, resíduo de produtos de limpeza, enfim, substâncias orgânicas, inorgânicas, uma série de substâncias que antes não eram exigidas para a gente se preocupar com elas, hoje em dia elas são. Tá? E isso porque não dá, até dá, né? Mas a gente, vamos pensar que não dá, para fazer cerveja que a água seja potável, né? Mas, enfim, é uma exigência inicial. Aí, começo trazendo para vocês uma tabelinha com alguns comparativos de composição de água cervejeira que a gente tem por aí. Nas análises dureza, alcalinidade, cálcio, magnésio, sulfatos e cloretos, que são alguns dos sais que eu vou falar hoje para vocês. Começando com a água de um brewpub. A água de um brewpub, um exemplo aqui, essa tabela foi tirada de um livro chamado Brewing Science and Practice, que é muito legal. E ele fala que a água de um brewpub seria a água de uma concessionária, né, que aí vai depender aqui no Brasil dos estados, mas enfim, é uma água leve, é uma água que não é dura, ou seja, tem pouco sais de cálcio e magnésio, é uma água com baixa alcalinidade, enfim, é uma água bem levinha. Se a gente for fazer preparar uma água para uma cerveja Pilsen, ela deveria ter também características parecidas, que é uma água para uma cerveja bem leve, né? Na verdade, originalmente, as cervejarias faziam a sua cerveja de acordo com a água que elas tinham na localização, né? No lugar onde elas tinham acesso. E aí, na cidade onde a Pilsen foi criada, lá em Pilsen, na República Tcheca, a água era bem leve, então acabou se desenvolvendo uma receita de uma cerveja bem leve. Isso já é diferente para uma região da Inglaterra que se chama Burton, onde a água é ao contrário da cidade de Pilsen, que ela é super dura, muito alcalina, tem bastante sulfatos também. E o sulfato, ele realça o sabor amargo, eu vou falar um pouco mais para frente também, mas ele realça o sabor amargo da cerveja. Então, nessa região de Burton, não coincidentemente, foi criada a Pale Ale e a India Pale Ale, que são cervejas que exigem um pouco mais desses sais. Na verdade, o que acontece? A gente vai preparar a nossa água, a gente pode preparar, se a gente quiser incrementar a nossa cerveja e fazê-la excelente, como diz o livro Water, que eu vou citar mais para frente, mas se a gente quer fazer uma água excelente, a gente tem que cuidar da nossa água também, né? E cuidar da nossa água significa o quê? Na verdade, olhar para essa série de sais que estão presentes ou não, ou a gente vai adicionar nessa água. Tá? E aí, outro comentário interessante sobre essa tabela é que tanto a Pale Ale quanto a Pilsen foram criadas muito antes de se conhecer, de se criar o conceito de pH. Tá? O conceito de pH veio em 1909, não se sabia, não existia a escala de 0 a 14 que todo mundo usa antes de 1909, mas mesmo assim já se tomava cuidado, já se sabia da importância da água cervejeira para fazer uma boa cerveja. Tá? Então, diga. Aqui, hoje, por exemplo, essa tabela é do livro? É do livro. Porque só foi traduzida. Eu estava vendo sobre essa questão da água de Burton, né? Sim. É que Burton tem duas fontes de água. Sim. E aí, não necessariamente era essa água que... É porque tem acima e abaixo do rio, e aí você tem coisas diferentes, sim. É mais complexo do que só isso, mas essa aqui está no livro, sim. No Water, que é o outro livro que eu consultei para vir dar essa palestra, ele é mais profundo sobre a água de Burton. Se você quiser ler mais sobre o assunto, ele é bem legal.
Oi? Nós já trouxemos o Palmer 2 vezes. Ah, é? Sim. Ah, tá, legal. Então, quando a gente fala de produção de cerveja... Você quer tirar foto da tabela? Ah, tá bom. Então, quando a gente fala em produção de cerveja, tão ou mais importante do que a própria água é o que está dissolvido nela. E aí, a gente tem que falar desses sais. Que sais a gente vai adicionar? E quem já tentou mexer na água cervejeira para fazer cerveja, sabe que não é fácil. Não é só juntar um sal com outro sal e pronto. Porque a gente aumenta um, diminui o outro, aumenta mais do que a gente quer de um para aumentar o outro, e aí fica meio caótico, não é tão simples assim. Então vamos falar sobre quais são as influências de cada sal na nossa cerveja. Acho que um dos mais famosos, se não o mais famoso, é o cálcio. O cálcio ele é muito importante para todas as cervejas. O que vai variar é a quantidade desse cálcio. Tá? Ele tem diversos motivos para ser importante. Um deles, que é o que eu estou citando primeiro, é a estabilização da alfa-amilase. Na verdade, ele confere uma estabilização térmica à alfa-amilase. Ele ajuda a alfa-amilase a não vibrar tanto com o aumento de temperatura, e com isso ela se torna mais estável para fazer a degradação, a hidrólise do amido. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente mexe com as temperaturas e rampas, enfim, e aí isso é muito legal. Além disso, o cálcio, ele ajuda o sistema tampão da cerveja, né? Ele vai interagir com fosfatos que vêm do fitato, peptídeos e proteínas também, para reduzir esse pH. Aqui está a reação a reação que acontece com os fosfatos e com o cálcio. Tá? Na verdade, o fosfato forma um composto insolúvel com o cálcio, gerando H+, ou H3 ou mais, mas enfim, gerando a forma positiva, a forma ácida do hidrogênio. E aí o que acontece? O equilíbrio da reação tende para a direita. Então a gente acaba formando, quando a gente coloca o cálcio, a gente forma mais H+, e esse H+ abaixa o pH da cerveja. Por isso que sempre que a gente adiciona cálcio, ele ajuda a baixar um pouquinho mais esse pH, e isso é importante pelo que foi falado até na palestra do Dominic sobre a atividade das enzimas em função do pH. Tá? Então, é interessante colocar o cálcio por causa disso também. A gente fala em 100 mg por litro de cálcio sobre a forma de cloreto ou sulfato, vão reduzir cerca de 0,4 unidades de pH. Certo? Então, o cálcio, como eu falei antes, a gente nunca coloca um sal sozinho, então a gente acaba colocando cálcio ou na forma de cloreto ou na forma de sulfato, são os mais famosos, e aí vai depender do tipo de cerveja, do tipo de característica na cerveja que a gente quer dar. Se a gente colocar o cloreto, ela vai ficar um pouco mais maltada, um pouco mais doce, e o sulfato, pelo contrário, ele vai acentuar o amargor da nossa cerveja. Claro que isso em concentrações consideráveis, tá? Se eu coloco muito pouquinho, 10 mg por litro ou menos, eu não vou ter essa diferença tão grande. É interessante também colocar de 20 a 150 ao longo do processo. Essa faixa muito ampla se dá porque eu estou falando em cervejas em geral, não estou falando de um tipo só de cerveja. Tá? E a gente vê que em cervejas os valores no produto acabado variam na faixa de 40 a 60 mg por litro, e a gente sabe que 50% do cálcio é perdido ao longo do processo. O cálcio não é um íon muito solúvel, então acaba precipitando ao longo do processo, e ele ajuda outras coisas também. Tá? O cálcio ele é interessante, além do que eu já falei, também porque pela formação de trube, o cálcio ajuda a coagulação das proteínas, e o cálcio também ajuda a floculação das leveduras ao final do processo de fermentação. Então, ele é uma interação da parede celular de uma levedura com a outra. O cálcio atua como se fosse uma ponte e ajuda a floculação da levedura ao final, que é uma coisa interessante para a gente poder fazer uma recolha maior, enfim, para reaproveitamento ou para turbidez. Então, uma coisa interessante de se fazer é não dosar o cálcio, por exemplo, todo na mostura. A gente pode dosar 2/3 na mostura e 1/3 na fervura. Por quê? Porque o cálcio é perdido facilmente. Então, para a gente não perder muita coisa,
na clarificação, que pode estar em forma de precipitado ali, a gente coloca um pouquinho na fervura para que ele dure um pouco mais até na fervura mesmo e até o final da fermentação. Tá? Outra coisa que o cálcio faz é a reação com oxalato. Isso é interessante porque eu tenho formação de pedra cervejeira durante o meu processo, para não acontecer dessa pedra cervejeira precipitar na garrafa e aí eu ter o problema do gushing. Certo? Então, se a gente consegue precipitar isso antes, é interessante. Então, o cálcio, na verdade, ele é super legal, né? Nosso amigo do coração, porque ele vai fazer, além de tudo que eu falei, na prática as consequências são essas aqui. Então, ele vai acelerar essa sacarificação, porque vai ajustar o pH para as enzimas, ele vai favorecer a formação de FAN também, porque ele vai abaixar o pH, e aí as enzimas que vão quebrar as proteínas conseguem gerar mais aminoácidos livres. Ele também, já vou explicar esses dois, mas vai melhorar a formação de trube quente, pelo que eu já falei, e também o fermento. 100% bom. Ele também vai reduzir o rendimento do lúpulo. O Andrés falou mais cedo sobre o aumento, não abaixar o pH, para maior rendimento do lúpulo na fervura, mas em compensação, quando eu coloco cálcio, esse pH baixa. Então eu vou ter um rendimento um pouco menor do lúpulo, mas também tem uma redução do amargor adstringente, que é muito proveniente da extração de taninos da casca do malte, e essa extração de taninos da casca do malte é favorecida em pH mais alto. Então quando eu reduzo esse pH, eu ajudo também a não extrair tanto polifenol. Esse era o cálcio, mas eu também tenho carbonatos e bicarbonatos, e junto com os hidróxidos, os carbonatos e bicarbonatos dão um outro índice importante da nossa água que se chama alcalinidade. Né? Essa alcalinidade é uma característica importante para algumas cervejas, mas também é uma característica complicada em alguns casos, como quando a gente fala de água de caldeira, quando a gente fala de incrustação de tubulações. Então aqui eu até trouxe uma foto, um pior que pode acontecer, eu tenho uma tubulação aqui, isso tudo é incrustação, possivelmente por causa de carbonatos. Tá? Então, em meio alcalino ou temperaturas muito elevadas, eu tenho esse aparecimento de incrustações, e aqui estão as reações químicas, porque eu tenho formação de carbonato, e esses carbonatos precipitam, eles não são solúveis, e aí eles ficam na sua tubulação. Tá? A gente não consegue tirar isso com soda, isso só vai ser retirado quando a gente usa um detergente ácido nítrico, enfim. Tem vários detergentes ácidos para tirar e, por exemplo, na abraçagem é um lugar que a gente não comumente faz tanto esse tipo de limpeza. Tá? Mas, enfim, a presença de carbonatos e bicarbonatos também é interessante em vários momentos por causa da característica da cerveja, tá? Mas como ele está muito relacionado a um pH, e normalmente é um pH mais alto, não é regra, mas muitas vezes os carbonatos e bicarbonatos aumentam o pH, eles vão poder ter interferência na ação enzimática e vão favorecer a extração de polifenóis da casca do malte. Tá? Ao mesmo tempo, pelo mesmo motivo de subida de pH, eu também tenho um escurecimento maior desse meu mosto, também por causa da extração de polifenóis, que quando polimerizam vão gerar uma cor mais escura. Mas, enfim, tenho alteração na formação de trube por causa do pH, eu não vou formar tão bem o trube, porque ele precisa, as proteínas precisam de um pH ideal para formar trube, e eu não consigo isso num pH mais alto, de forma otimizada, não significa que não aconteça, mas não acontece de forma otimizada. E eu tenho recomendação de valores máximos de 50 mg por litro, vai variar bastante de acordo com o tipo de cerveja. Outro sal interessante é o magnésio. O magnésio, ele é cofator de algumas enzimas da levedura, tá? No caso aqui eu trouxe para vocês a piruvato descarboxilase, que é uma das enzimas responsáveis pela fermentação, tá? Da transformação de piruvato em acetaldeído. O magnésio, ele é um sal que normalmente acompanha o cálcio, então se eu tenho cálcio, normalmente eu tenho magnésio também. Não é regra, mas é bem comum.
Tá? E a gente sugere concentrações máximas de 30 miligramas por litro no mosto. Só que o magnésio tem uma característica interessante, que ele já está presente no malte. Então, muitas vezes a gente não precisa adicionar o magnésio, porque o malte já vem com uma quantidade boa. Esses 30 miligramas por litro eu já obtenho a partir do malte. Tá? Então a gente não precisa se preocupar tanto com o magnésio, até porque quando tem magnésio demais, eu posso gerar uma cerveja que vai do azedo até o extremo amargo. Tá? Então é perigoso você adicionar muito magnésio, porque você pode ter uma interferência bem expressiva na cerveja. Mas um pouco tem que ter. Aí falando um pouquinho de pH, né, aqui eu tenho, desse livro que eu falei para vocês, o Water, lá ele fala de alguns pHs de acordo com o mosto, tá? Então, um pH feito com malte de trigo de mosto 6,10, mostura, tá? Com Pilsen 5,93. E aí uma coisa que também foi falada mais cedo é que conforme a gente vai aumentando a quantidade ou vai fazendo um mosto com maltes mais escuros, o pH tende a cair. Tá? Então, mais importante do que o pH da água é o pH que a gente vai ter na nossa mostura. Então, a gente tem que só lembrar que não obrigatoriamente uma água que tem pH ácido, ela necessariamente vai ter um pH baixo. Tá? Porque quando a gente mistura o malte com a água, às vezes o pH não fica tão baixo por causa da presença de bicarbonato. Se for uma água muito alcalina, ela vai ter o pH vai subir um pouco mais por causa dessa presença de bicarbonatos. Tá? Mas, de qualquer forma, em geral, quando a gente aumenta a quantidade de maltes escuros, a gente abaixa o pH do nosso mosto e, por consequência, da nossa cerveja também. Aí eu trouxe um gráfico, uma figura que é interessante, que relaciona a dureza e a alcalinidade com o pH do nosso mosto. Eu tirei essa figura do How to Brew, que é do John Palmer, que ele fala o seguinte: aqui eu tenho a escala de pH, aqui eu tenho uma escala de magnésio, uma escala de cálcio, a dureza e a alcalinidade. Vou explicar para vocês o que é isso. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma cerveja que eu sei que ela tem essa quantidade de magnésio e essa quantidade de cálcio. Então eu vou lá, pego um lápis, traço uma reta e vejo onde vai pegar a dureza. Ah, a dureza bateu aqui. Beleza. Aí, vamos supor que eu quero um pH de 5,8 na minha mostura. Mostura só com malte Pilsen, tá? Sem adicionar malte escuro. Malte escuro vai abaixar o pH. Aí eu quero um pH de 5,8. Então eu traço uma linha daqui até aqui, de forma que eu vou saber qual é a alcalinidade que eu preciso no meu mosto. Ou seja, quanto de carbonatos e bicarbonatos eu preciso adicionar na minha água para que ela, com essa dureza, cálcio e magnésio, atinja o pH de 5,8. É uma tabela, daqui a 4 slides vocês vão ter uma tabela se vocês quiserem fazer isso com a água de vocês. Tá? Com uma resolução melhor do que essa aqui, porque essa aqui é do exemplo. Vou dar mais um exemplo que não é simples de entender. Agora, que aquela minha água de 5,8, aquele meu mosto de 5,8, eu quero baixar ele para 5,6. Quanto que eu preciso adicionar de cálcio para baixar meu mosto de 5,8 para 5,6? Então, beleza. Então, agora mudou. Eu não tenho mais esse valor aqui. Agora eu vou ter magnésio não muda, certo? A alcalinidade também não vai mudar, porque eu não vou mexer em carbonatos e bicarbonatos. Então eu vou traçar, o meu pH desceu para cá, então eu vou traçar uma reta que vai passar pela alcalinidade e vai encontrar a régua da dureza. Beleza, achou nesse ponto aqui. Então eu vou traçar o magnésio passando por esse ponto aqui até atingir a régua de cálcio. Nisso eu vou chegar à conclusão que eu preciso de 215 miligramas por litro de cálcio para atingir esse pH de 5,6. Beleza, eu tinha 70, 215 menos 70, eu preciso adicionar 145 miligramas por litro de cálcio. É mais fácil do que fazer um monte de conta, essas reguinhas são mais simples, né?
Outro exemplo. Agora eu vou fazer outra coisa. Eu tenho uma água com 5,7. Eu quero subir essa água para 6. Magnésio, cálcio não muda, é aquele meu original. Como é que eu vou aumentar o pH de 5,7 para 6? Sem mexer na minha dureza. Eu vou ter que mexer na alcalinidade. Quanto que eu vou ter que mexer na alcalinidade? A minha reta cruzava aqui, agora eu vou traçar uma reta passando pela alcalinidade que chegue ao pH que eu quero. E aí eu vi que eu tenho que aumentar de 91 para 305, que é esse ponto aqui, significa 214 miligramas por litro de carbonatos e bicarbonatos que eu vou ter que adicionar para conseguir subir esse pH. Tá? Isso também está relacionado, que eu não comentei, com a cor. Tá? Uma cerveja feita com um mosto com 5,8, ele correlaciona com a cor mais escura. Se eu baixar esse pH, eu vou ter uma cor mais clara, certo? De cerveja. É um indicativo, tá? Na verdade. Que se eu vou subir meu pH de 5,7 para 6, eu provavelmente estou almejando, estou focando numa cerveja um pouco mais escura, mas lembrem-se que isso aqui só dá para fazer com o malte básico, o malte Pilsen. Depois que eu adicionar os maltes escuros para chegar nessa cor aqui, esses valores vão cair. Tá? Isso tem que ser feito antes da adição do malte escuro, para depois a gente chegar na cor que a gente quer. Certo? Então aqui tem uma figura mais definida, se vocês quiserem fazer isso com a cerveja de vocês, com o mosto de vocês. E isso está no livro do John Palmer, How to Brew, tá? Também, se vocês quiserem essa imagem mais definida. Certo? Isso sempre gera burburinho. Então já estou um monte de gente falando, alguém tem alguma dúvida? Porque sempre explica muito rápido, palestra é sempre muito rápido. Então vamos lá. Outro sal, outro íon importante para a gente é o sódio. Tá? O sódio mais famoso é o cloreto de sódio. Oi. O sódio, na verdade, o cloreto de sódio ele é reconhecido em alimentos por favorecer o paladar. Então você enriquece o sabor, você faz os sabores ficarem mais acentuados, mais interessantes. Por isso que coisas salgadas, não salgadíssimas, né? Mas salgadas são mais gostosas do que uma comida sem sal. Né? E para a gente também serve isso. Ele melhora a sensação do gosto, melhora a sensação de corpo, mas pode dar até uma doçura, um maltado, mas vamos lá, não é em quantidades muito grandes, porque senão a gente tem um valor salgado, um gosto, uma nota salgada nessa cerveja. Tá? Os valores sugeridos são de 75 a 150 miligramas por litro e esses valores muito altos podem gerar um aparecimento de sabor salgado. Rapidinho. Só que o sódio se torna muito interessante quando a gente quer adicionar alguma coisa como carbonatos e bicarbonatos, sem querer adicionar o cálcio ou o magnésio. Porque como é que a gente vai adicionar alcalinidade, como eu falei aqui atrás. Espera aí. Foi. Como é que eu vou adicionar, por exemplo, se eu quero adicionar alcalinidade aqui, como é que eu faço isso sem aumentar cálcio e magnésio? Porque normalmente a gente vê carbonato de cálcio, bicarbonato de magnésio, enfim. Como é que eu adiciono? O sódio pode ser uma desses sais que a gente pode, desses íons, desses cátions que a gente pode adicionar junto com o carbonato ou bicarbonato. Diga, Scavone. O sódio não melhora a espuma também na cerveja? Melhora a espuma? Talvez. Esses sais eles ajudam bastante por complexação com proteína, ajuda com proteína. Eu não conheço essa informação, mas pode ser que sim. Sim, é por isso sim. Tá. E aí você facilita a formação da bolha e tal. Legal. Só usei sal de cozinha. Então, o cloreto de sódio não pode ser em muita quantidade, senão ele vai ficar salgado. Não.
Ah, entendi, tá bom, é verdade. Senão vocês vão estar adicionando iodo na cerveja. O ideal é a gente usar, claro que o cloreto de sódio também, o de casa, o sal de cozinha é de grau alimentício, mas a gente usar os feitos para isso e não usar só o que a gente pega em casa, com certeza. Outro íon interessante e ruim, na maioria das vezes, para a gente é o ferro. Tá? O ferro, normalmente na forma de carbonato ferroso ou outros complexos orgânicos, ele forma incrustação. Mais uma vez eu trouxe uma foto do pior cenário possível. Tá? Isso aqui é incrustação de ferro. Terrível, essas tubulações a gente tem que jogar fora, não dá para reaproveitar. Mas o ferro, ele é bem ruim para a gente, porque ele pode causar escurecimento do mosto, tá? Porque ele tem interação com substância fenólica, na verdade, ele ajuda a polimerização, então, do polifenol, e aí isso dá problema de escurecimento, isso gera problema de escurecimento no mosto e na cerveja, inclusive da espuma, você pode ter a espuma um pouco mais escura por causa disso. Ele pode delegar o paladar metálico, adstringente ou sanguíneo, né, na cerveja. Tem características oxidantes ou redutoras, depende se é ferro 2 ou ferro 3, e aí ele pode gerar uma instabilidade sensorial e até promover, ajudar as reações de oxidação, quando a gente está falando de cerveja pronta, que o oxigênio se torna bem mais problemático depois que a gente adiciona na fermentação. A partir do momento que a gente tira essa levedura, esse oxigênio se torna bem complicado, isso todo mundo sabe, mas o ferro ele catalisa, ele ajuda a reação de oxidação a acontecer, assim como temperatura e outros fatores. Valores acima de 1 mg por litro são tóxicos, então a gente recomenda e acha em livro valores abaixo de 1 mg por litro, ou tem várias cervejarias que hoje em dia trabalham com 0. Ferro 0, nenhum, nada. Vamos tirar tudo para não ter problema de oxidação, enfim, esses problemas que o ferro traz. Só que o problema do ferro é que quando a gente trabalha com água que vem da concessionária, principalmente, é muito complicado, porque a maioria das tubulações que trazem a água até a nossa instalação, da nossa fábrica, da nossa casa, enfim, é de ferro, né? E aí a gente tem uma contaminação natural da água por ferro, então a gente teria que tratar e retirar esse ferro, porque ele é um sal muito comum da gente achar na nossa água, tá? Principalmente quem trabalha com água que vem canalizada, que não pega de rio ou de poço. Outro íon que é menos comum hoje em dia da gente ver, mas que já teve sua grande importância, é o cobre, tá? Hoje em dia a gente não pode, mas hoje em dia não, já faz bastante tempo, que a gente não pode fazer cerveja em equipamento de cobre. Esses equipamentos de cobre que a gente vê são todos revestidos de inox por dentro, a gente não pode ter contato, justamente porque a cerveja se torna corrosiva e aí esse cobre passa para a cerveja e ele é bem ruim para a gente, é bem complicado para a nossa saúde, ele é tóxico, mutagênico para o fermento, mas também para a gente, então a gente não pode se alimentar, enfim, ingerir cobre, tá? E isso vai diminuir também a atuação do fermento, tá? Normalmente hoje em dia, que a gente não pode mais trabalhar com equipamento de cobre, ele pode aparecer na cerveja através de contaminação do lúpulo, fungicidas, enfim, outras coisas que a gente pode adicionar no pesticidas e fungicidas que podem ter cobre, então seria a única fonte, justamente porque a gente não pode mais trabalhar com equipamentos de cobre. Até isso é um problema na área de cachaça, né, porque muitos alambiques são de cobre e isso é uma briga importante com o Ministério da Agricultura e Fiscalização, porque não pode, porque ele também vai passar para a bebida, e até uma das análises que se faz em cachaça é teor de cobre, para saber se ele está dentro da especificação para a gente se alimentar ou não, para a gente ingerir ou não. Existe um padrão, mas ele não pode ser muito alto. 5 miligramas por litro. É bem pouquinho. Eu mandava
Não, pelo Ministério é 5. É 5. 5 miligramas por litro. É até bastante, 5 miligramas por litro. Que não é a cachaça... 45, vai dar 2 e pouco, né? É bem alto. A cerveja a gente não tem mais esse problema. Aí só um comentário, o ácido peracético que a gente usa tão frequentemente em cervejaria, ele é corrosivo ao cobre. Então é complicado, não pode trabalhar com ele. Uma coisa que a gente usa no aço inox corriqueiramente, a gente não pode usar no cobre. Outro íon que eu vou falar para vocês, até tirando uma dúvida que vocês perguntaram para o Lucas na palestra dele, é sobre o zinco. Tá? O zinco é um sal. Na verdade, a gente coloca, em geral, sulfato de zinco heptahidratado, que é o que a gente acha comumente no mercado. Ele é um sal muito utilizado como suplementação. O malte, ele tem uma quantidade de zinco bem interessante, tá? Só que o zinco do malte, ele se complexa facilmente com proteínas e aí ele acaba não estando tão biodisponível para a gente utilizar na fermentação, né? A levedura utilizar na fermentação, então acaba que a suplementação de zinco se torna mais interessante. Eu falei do magnésio, que a quantidade de magnésio que o malte tinha já era suficiente. No caso do zinco, apesar de ser suficiente em alguns casos, ele não é levado em consideração por causa dessa bioindisponibilidade que ele tem. Tá? Então, normalmente a gente faz uma suplementação, porque ele é um cofator enzimático muito importante da enzima da fermentação, que é a álcool-desidrogenase, que também estava naquele slide que eu mostrei para vocês lá atrás. Aqui. Essa aqui é a álcool-desidrogenase. Então, o zinco, ele está relacionado, ele é cofator enzimático da álcool-desidrogenase da fermentação, mas não só isso, ele é famoso também porque ele ajuda na mesma álcool-desidrogenase que está relacionada com a reabsorção do diacetil na célula de levedura para diminuir os valores de diacetil ao longo do nosso processo. Tá? Então, a álcool-desidrogenase ela atua em alguns momentos, entre eles a fermentação e a reabsorção do diacetil. Só que em valores elevados, ou se eu tiver problema de dosagem, enfim, contaminação, não é tão legal, e valor recomendado que a gente fala é de 0,15 a 0,2, em algumas literaturas a gente acha até 0,3, tá? Miligramas por litro, e o máximo que a gente deve colocar, que eu acho que foi a pergunta que vocês fizeram, é 0,5 miligramas por litro, porque acima disso ele se torna veneno, tá? Valores elevados intoxicam a levedura. Então, ele é bom até certo momento, a partir de uma certa quantidade, 0,5, ele se torna mais problemático. Entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a gente coloca, mas não pode colocar demais, senão a gente pode ter problema. Enfim, o zinco, ele é colocado normalmente em quantidades mais baixas na fermentação corriqueira. Quando a gente faz uma propagação, normalmente a gente coloca uma quantidade um pouco maior, às vezes até o dobro, 0,3, para favorecer, ajudar a levedura que está se propagando, se multiplicando e gerando novas células filhas que precisam de zinco também para as suas enzimas, em especial a álcool-desidrogenase, mas também não é a única não, tá? Não é a única enzima que ele é cofator, não. Outro íon, e aí nesse caso é um ânion, né, que ele tem carga negativa, a maior parte dos íons que eu falei aqui tem carga positiva, cálcio, magnésio, sódio, cobre, zinco, são todos de carga positiva. E aí se a gente vai fazer uma complementação da nossa cerveja, da nossa água, para determinado tipo de cerveja, a gente tem que colocar o cátion, que é o positivo, com algum negativo, como eu falei do magnésio, como eu falei do bicarbonato. Então, um dos íons negativos que a gente tem é o sulfato. O sulfato vem prioritariamente na forma de sulfato de cálcio, é um dos mais comuns junto com o cloreto que a gente coloca, tá? Só que o sulfato, ele dá esse paladar mais seco, mais amargo, ele realça o amargor, como eu falei mais cedo, da cerveja, tá? Então, se a gente vai comparar com o cloreto, ele dá esse realce do amargor, e aí
isso pode ser uma coisa desejada ou não, dependendo do tipo de cerveja. Uma cerveja que não é muito amarga, eu não quero fazer um aumento desse amargor, tá? Então não é interessante a gente colocar tanto sulfato, seria mais interessante colocar o cloreto, tá? O fermento ele pode metabolizar esse sulfato, transformando em H2S e SO2, que é o sulfito e o gás sulfídrico, que o H2S é muito volátil, então ele acaba saindo da cerveja, esperamos que isso aconteça, porque senão ele dá o gosto de ovo podre, o cheiro de ovo podre, que é super indesejado. O sulfito tem suas vantagens, ele atua como antioxidante natural, mas ele também, em grandes quantidades, ele pode vir a gerar cheiro de fósforo queimado, enfim, não é muito agradável também não, então não pode ter em quantidade muito grande. Mas, enfim, esse odor pode também ser característico de algumas ales que, enfim, levam bastante sulfato. Valores aceitáveis de sulfato variam entre 10 a 250 mg por litro, que é uma faixa monstruosa, mas, como eu falei, depende do tipo de cerveja. E aí a gente tem uma relação, mais ou menos, de sulfato com cervejas amargas. Eu não devo colocar mais do que 150, de 50 a 150 mg por litro para cervejas amargas. Quando eu falo em cervejas mais amargas, eu já posso carregar um pouquinho mais, colocar um pouco mais de sulfatos nessa minha água ou nesse meu mosto, tá? Isso é bom porque se eu quero aumentar a dureza, facilmente eu consigo aumentar a dureza com sulfato de cálcio. Se eu quero aumentar algum outro sal, eu posso colocar o sulfato também, desde que eu respeite os meus máximos, para não afetar demais a característica da minha cerveja. Então, era rapidinho, é difícil falar de um estilo específico, a água é muito, muito ampla, então eu preferi trazer uma abordagem mais ampla, mas que é super interessante a gente fazer essa mudança, esse ajuste da água para a nossa cerveja, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não estar adicionando coisas demais, né? Então, não, eu vou adicionar cálcio porque cálcio é muito legal, mas dependendo da quantidade do cálcio, ele se torna um problema, tá? Então a gente sempre tem que ter isso em mente e não é fácil, tá? Não é nada simples você mudar a água. Existem alguns livros com tabelas, né, que a gente pode ajustar. Um livro com tabela que eu achei muito interessante é o Water, que é dessa série de livros de matéria-prima. Então tem todas as matérias-primas e o Water é uma delas. Enfim, cuidado. Mais uma vez, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, cuidado com o que vocês vão colocar. E, só para terminar, uma coisa que eu sempre falo em sala de aula é que a teoria pode ser linda, mas a gente tem que testar. Então, às vezes, eu fiz uma receita de água perfeita, que tem exatamente os sais que eu preciso, íons, cátions, ânions, mas eu tenho que fazer para ver se vai dar certo. Às vezes não sai de primeira, às vezes não sai de segunda, às vezes não sai nem de terceira, tá? E aí a gente tem que mudar. Então tem que testar, porque é tudo muito... Papel aceita tudo. Eu tinha um chefe que falava isso, papel aceita tudo, Lígia. Então, cuidado, tem que fazer na prática isso. Então aqui eu tenho uma foto do Senai lá de Vassouras, o meu e-mail também, se vocês precisarem, e fiquem à vontade para entrar em contato. Certo? Obrigada.